Oi, gente, como vocês estão? Fiz esse cenário porque eu tenho essa poltroninha aqui e ela sempre fica na luz aqui da minha janela, ela fica embaixo. E às vezes eu já gravei, tipo, apoiada nela, mas nunca sentada nela. Eu falei, gente, mas é uma coisa tão simples, por que que eu não fiz antes? Eu estava vendo Friends. Eu gostei de como tá, eu consegui encaixar meu celular desse jeito, eu espero que fique, que não dê nenhum erro. De hoje eu vou conversar com vocês sobre meu gosto literário e a mudança que eu senti dos anos pra cá nesse quesito de gosto, né? Quais gêneros eu gosto, quais livros eu gosto mais e assim por diante. Eu vou pedir desculpa pelo barulho de uma cachorra latindo, é que a minha cachorra bate ponto toda vez que a gente vai almoçar, ela gosta de ficar se fazer presente. E no momento tem a minha mãe que tá almoçando e aí ela tá latindo, querendo comer também. Mas antes de começar a falar dessa questão do gosto literário, pra quem eu vou me apresentar, né, gente? Se você aqui caiu de paraquedas, ou até me segue já faz um tempinho, mas não tá acompanhando os últimos vídeos e assim por diante, eu sou a Lelê, eu sou uma autora, eu publiquei meu primeiro livro ano passado, que é A Canção do Luar, em e-book, que tá disponível no Kindle Unlimited, e esse ano eu fiz a versão física dele, e ainda estamos nos primeiros momentos, né, os exemplares ainda não chegaram todos na minha casa pra levar na Bienal, que eu vou estar no dia 13 a 17 de junho. Se vocês quiserem me seguir em outras redes sociais, todos os lugares que eu uso praticamente é Lele Books 1. Eu falo sobre livros, sobre a minha escrita, rotina e também um pouco sobre essas filosofias aí que eu tô pensando ultimamente, como as mudanças no gosto literário. E agora vai ser meu acompanhante de tela, mas ele ainda não tem um nome. Aceito nomes. Eu já tinha gravado, na verdade, esse vídeo antes, só que deu um problema no áudio na hora que eu fui editar. E depois, quando eu consegui reeditar de novo, eu não tava gostando das coisas que eu tinha falado. Eu me embaralhei demais conversando sobre isso. E eu acho que agora eu vou conseguir melhor falar o que eu tenho pra falar depois de ter editado o vídeo e visto pontos que eu falei que eu gostei e pontos que eu deixei de lado. Antes de tudo, eu queria falar que eu quero gravar esse vídeo falando dos gostos literários desde o ano passado. E agora eu tô querendo arrumar a minha estante, que tá aqui atrás. Tenho muitos livros na minha estante. Sou uma pessoa que gosta muito de ler. E eu sempre tive esse privilégio de poder ganhar livros, quando poder comprar também, ultimamente nem tanto, mas eu ainda compro bastantes livros. Como eu leio desde criança, eu sempre pude ganhar dos meus pais, amigos, familiares presente. Livros de presente, né? Hoje em dia diminuiu um pouco, porque eu tenho gostado de mais ler livros em e-book. Ainda gosto dos meus livros físicos. Só que ultimamente eu tenho olhado para minha estante e penso, tem um monte de livros aqui, livros que eu não tenho mais vontade de ler, livros que não conversam mais comigo e que eu queria doar. Dando muito reflexo no meu óculos, mas eu não descobri sebos, né? Mas eu descobri essa possibilidade de poder doar e trocar livros, ou até ganhar, ou até, né, a pessoa paga pelos livros e tal. Eu achei isso muito legal, porque é um jeito de eu continuar meu hobby, poder ter outros livros, porque eu não tenho parceria com nenhuma editora. Porque esse ano eu achei que não ia dar pra fazer porque eu ia focar na escrita, e eu esqueci que eu gosto de ler. E o próximo ano eu vou remediar isso pra ver se eu consigo parcerias com editoras pra ganhar livros na minha casa, né? Porque chega o ponto também que eu quero falar aqui. Apesar de gostar de livros, eu tenho tido vontade de ter uma estante onde eu possa pegar, ou alguém pode selecionar um livro e eu falar desse livro com muito gosto e muito carinho. Então, eu tô querendo selecionar mais os livros que têm ficado na minha estante. Eu quero arrumar ela. Eu tô esperando só um presente de aniversário chegar, que é aquele carimbo que você coloca, né? Tipo, que virou até um tempo uma moda, um tempo atrás, onde você carimba o livro como seu, né? Como propriedade sua. E eu quero colocar naqueles livros que eu amo muito, e eu sei que eu não vou doar. E eu quero deixar minha estante mais assim, mais com a minha cara da Letícia de hoje. E doar livros que não combinam mais tanto. Desde que eu tive essa ideia, né? Eu vejo a minha estante, olho essa baguncinha que tá dos livros e eu gosto. E eu falo, tipo, vamos desfazer disso, certeza. Antes de poder fazer esse vídeo da estante, limpando ela e selecionando esses livros que eu ainda gosto e tal, eu quis conversar com vocês sobre essa mudança no gosto literário. Na verdade, todo esse ponto, essa reflexão começou com uma trend que teve no final do ano passado, que é quando você colocava uma foto sua de criança, falando tudo começou aqui com as leituras e onde eu estou hoje. E aí eu fiz também esse post no meu Instagram. E aí eu coloquei, né, tipo, a Letícia com 7 anos, a seleção de livros, a de 14 para 15 e a de 18 com 19 e a do ano passado, né, que eu coloquei no caso a foto foi do ano passado, mas os livros foram até março, porque eu postei acho que no dia 20 e pouco de março. E eu queria muito colocar Babel e Violeta e eu não tinha terminado de ler nenhum dos livros ainda, então eu li e fiz o post. Vendo tanto o meu post como o post de outras pessoas, eu percebi que eu mudei muito o que eu gosto, os gêneros que eu gosto, e eu quis, né, ter uma reflexão sobre isso, pra conversar com vocês e ver se vocês também sentem isso, porque
Há pouco tempo atrás, eu vi um vídeo da Luana, que é da Luaninha Redes, eu acho que, se não me engano. Ela comentou um pouco que ela sentiu que ela lia uns tipos de livros e hoje em dia ela não gosta, não conversa mais com esses livros e sente que ela não tá gostando de ler nada. E eu lembro de ver isso e falar, meu, eu passei exatamente pela mesma coisa no passado e é meio difícil às vezes você passar por essas mudanças, né? Mas são boas. E aí eu quis conversar, né, fazer esse vídeo falando sobre isso. Sempre me classifiquei como uma leitora de fantasia. Então, a maioria dos livros da minha estante são de fantasia. A maioria dos livros favoritados que eu tenho ao longo desses anos que eu, né, leio são de fantasia. E eu me pus muito nesse nicho. Ano passado eu senti que os livros de fantasia não estavam mais conversando tanto comigo. Mas para falar dos livros de fantasia, antes eu tenho que falar de outros gêneros e da Letícia que começou tudo isso. Eu não vou fazer um panorama, né? Mas eu acho legal comentar que sim, Percy Jackson foi a minha primeira introdução maior à literatura. A primeira mesmo, foi as revistinhas da Turma da Mônica. Eu amava a Turma da Mônica, eu tenho os livros também, eu tenho a coleção inteira da Turma da Mônica Jovem. Sempre amei muito. E depois, quando eu tava com meus, acho que 14, 15 anos, eu pedi de Páscoa livros e eu tinha pedido do Harry Potter. E aí o meu pai trouxe o do Percy Jackson. Conhecia porque já tinha visto os filmes, que é um crime, né, a natureza, aqueles filmes. Mas eu gosto, apesar de ruim, eu gosto. E eu falei, ah, eu não sabia que tinha livros. Meu pai, mas foi esse que você pediu? E eu fiquei com dó de falar pra ele que não. Eu falei, não, foi sim. Eu adorei, obrigada. E aí eu engoli, devorei os livros, me apaixonei por aquele universo e comecei a consumir mais livros de fantasia depois disso. Ainda nessa época, né, com 14, 15 anos, eu li bastante distopias, então eu não peguei a fase de Insurgente, Divergente, mas eu peguei muitos Jogos Vorazes. Eu li os livros, eu ganhei os livros de aniversário, eu acho, meu padrinho. Também consumia bastante romance, principalmente romance LGBT. Então, Aristóteles e Dante foi um livro que eu li bastante. Também aquele Prom Queen é um livro que tá bem marcado na minha cabeça. Entre outras leituras assim da comunidade LGBT que eu li bastante. Depois fui passando para outros tipos de romance, uns romances mais adultos, fantasias um pouco mais adultas. Quando eu falo adulto é mais hot, não é nem a questão de adulto complexo, porque isso eu realmente evitei, porque eu tinha medo do que esses livros poderiam trazer, as reflexões que poderiam trazer. Só que aí chegou um ponto onde estava tendo muito a reclamação de que começou pela Ali Hazelwood, né? Que ela lançou a Hipótese do Amor, depois ela lançou outros, e muita gente falou que são as mesmas fórmulas, né? Que ela copia e cola fórmulas. O que é verdade, né? Ela faz. E isso não é uma crítica, isso é o mercado. Se você faz uma coisa que funciona para o mercado, principalmente no mercado literário, você continua reproduzindo porque tem um público muito grande para ele, né? Então, por isso que funciona. A Ellie Hazelwood fez muito isso, ela lançava tipo 2 livros por ano, até mais, e muitas pessoas estavam querendo consumir, e eu consumi também, só que eu não gostava muito dos finais do livro dela, eu já li 2 e eu me decepcionei um pouco com o final. E muitos livros depois dela começaram a seguir um pouco dessa fórmula. Alguns já seguiam antes, né? E eu comecei a me incomodar com essas fórmulas. Eu não queria mais ler o mesmo. Eu sentia que eu estava lendo o mesmo livro repetidamente. E aí eu me afastei dos romances e falei que eu não gostava mais de ler livro romântico, de romance romântico. Apesar de sempre procurar às vezes romances enquanto eu lia outros tipos de livros. E também nos livros de fantasia. Eu adorava ver sobre o casal, adorava o Enemies to Lovers. Era apaixonada, assim, muito, muito mesmo. Eu deixei o romance romântico, né, tipo, de lado, mas consumia muito romance dentro da literatura de fantasia. Cheguei a ler uma fantasia mais complexa, né, no sentido de ter lido Senhor dos Anéis, eu li o Cidade do Anel, também li o primeiro livro de Game of Thrones, mas eu acho que foram essas. Ah, eu li Eragon também, que também também tem uma fórmula, né, que é a Jornada do Herói, como também tem de Percy Jackson, de Senhor dos Anéis é um pouco menos a Jornada do Herói, porque são vários heróis, mas enfim, não é isso que eu tava falando aqui, eu me perdi. Eu me afastei do romance por conta dos clichês. E, de novo, quando eu falo clichê de fórmula, não é uma crítica para quem consome, não é uma crítica ao mercado, não é uma crítica. É simplesmente um estilo de livro, um estilo de literatura que funciona. Inclusive, eu acho que às vezes é bom quando a gente inclui essas fórmulas no meio das nossas leituras, que às vezes são um pouco mais pesadas. Por exemplo, se você gosta de livros de horror, se você gosta de livros de investigação, ou se você gosta de livros de contemporâneos mais reflexivos, às vezes é gostoso você pôr uma farofa, pôr uma fórmula no meio dessas leituras para que você não surte, né? Para que você consiga ler um livro mais rápido e com a sensação mais tranquila. Tem gente que vai ficar mais com esses livros mais tranquilos, igual eu fui durante muito tempo. E tem outras pessoas que vão ler de vez em quando, que é o que eu tenho feito ultimamente, porque não tem mais chamado a minha atenção. A minha experiência, não tô falando que, ai, porque você lê esse tipo de livro, você é.
Não existe, entendeu? Leitura é uma coisa muito. Ela é particular, ela é individual e também é muito ampla, porque você consegue compartilhar e viver experiências dentro de uma leitura, e outras pessoas também conseguem, às vezes elas veem pontos que você não viu, às vezes o autor põe pontos que você não vai conseguir enxergar, e assim por diante. A literatura é uma coisa enorme, gigante, e eu estou contando da minha experiência, para caso alguém também se identifique. Então, eu fui uma pessoa que consumia muito esses romances, e essa fantasia também que eu vou falar daqui a 2 segundos, que é a fantasia também, principalmente como virou romantasia, todas essas fórmulas eu consumia demais, até que virou um ponto onde essas fórmulas me incomodavam, porque eu sentia que eu estava lendo sempre o mesmo livro. Hoje em dia eu continuo incluindo elas nas minhas leituras, mas eu tenho dado chance a outras coisas que antes eu intitulava como livros que eu tinha medo. Então, é mais nesse sentido. Depois do romance, né, eu engoli muitos livros de fantasia. Eu sou apaixonada, os meus livros ainda preferidos são livros de fantasia e romantasia. Só que aí, quando entrou o termo romantasia, que até hoje eu fico em dúvida, que eu não entendo direito, eu publiquei um livro de fantasia. Eu queria um livro que fosse tanta fantasia que os personagens fossem coloridos. E a minha protagonista é rosa, ela tem um irmão de alma que é um lobo azul gigante, eles conversam telepaticamente, são criaturas mágicas, pois tem magia, amo fantasia, eu amo o que ela proporciona. O fantasia virou um produto muito mais consumido, como foi a época da distopia e a época do romance. Hoje em dia ainda é, né? Ainda tipo mescla bem, mas eu não sou, né, eu não tô tão inserida nessa parte do mercado estatisticamente para saber o que tá vendendo mais. Mas o Romantasia virou uma febre muito grande, onde você tinha o casal. A maioria das vezes a gente tinha casais onde eles eram inimigos mortais, onde eles tinham algum problema, né? Tipo, Enemies to Lovers era o que eu mais gostava também. É uma delicinha. Você fica sabendo, você fica, nossa, eles vão se matar, porque eles têm um motivo para se odiar, porque isso é muito gostoso. Só que eu li muito isso. Durante 2 anos, as minhas leituras foram só esses estilos de livro, as quais eu aproveitei o máximo que eu pude e me apaixonei. Só que ano passado eu li Asas Escuras da Serpente da Noite, que eu não sei o nome. Só que depois que eu li, que eu engoli o livro e tal, tudo aquelas estações, eu pensei, eu já li esse livro 79 vezes. Porque agora é uma coisa muito mais hypada, onde as pessoas, os autores estão fazendo mais, porque tem mais um público e tem mais uma parte financeira. E eu, inclusive, vou embarcar quando eu puder. Assim que funciona, entendeu? Tipo, tem esse tipo de literatura. E chegou um ponto onde eu não tava mais querendo consumir livros de fantasia por conta disso. Não estou falando que todos os romances e todos os livros de fantasia são baseados em puros clichês, porque não é verdade. Eu ainda acho que a literatura nacional foge muito desses clichês. Não no fugir de, ai, ser completamente oposto, porque eu não gosto. Mas que tem elementos e coisas que saem um pouco desse clichê e querendo aprofundar muito mais do que eu vejo autores gringos fazendo. E eu acho que você consegue achar esses romances que não são tão focados no clichê em fórmulas, mas eu acho que é um pouco mais difícil, às vezes cansa você ficar fuçando por esses clichês, fuçando para fugir um pouco do mesmo e não achar, e frustra um pouco, pelo menos foi a sensação que eu tive. Ano passado eu senti isso com a fantasia e aí eu virei pra mim e falei, meu, eu sempre me classifiquei como uma leitura de fantasia. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou ler o quê? Que tudo que eu consumia antes, todas as coisas que eu gostava, eu não tenho gostado tanto. Meu Deus, quem eu sou? De uma crise existencial com os meus pensamentos. E foi uma época onde eu decidi, né, que eu propus alguns desafios pra mim, pra ler livros diferentes. Eu sabia que os livros que eu li até então não estavam mais me agradando e eu precisava tentar leituras diferentes. E a literatura tem esse poder, porque existe tantos livros diferentes, tipos de narrativas, tipos de personagens, tipos de história, tipo, tudo é possível tipo, nessa parte artística de criação. E por isso que você vai encontrar, você vai procurar e vai encontrar várias coisas que te agradam dentro desse meio literário. O que hoje em dia eu percebi e eu não quero mais fazer é me encaixar com uma leitura de um único gênero. Tipo, eu gosto só desse tipo de livro. Eu não quero mais ser esse tipo de leitor, eu quero ler vários livros. E aí vem o meu primeiro desafio, que é ler vários gêneros literários diferentes. Porque como eu me classifiquei durante muito tempo como leitora de livros de fantasia, e depois leitora de livros de fantasia com romance, né, e romantasia, enfim, eu meio que me privei de outros tipos de livros de fantasia, inclusive, porque fantasia é um. E isso também se tornou um problema, porque todo gênero tem subgêneros, de repente criam gêneros novos. Então eu meio que me perdi, né, para ler vários gêneros literários. Eu tinha feito uma listinha, só que eu não sabia se aqueles gêneros eram todos que tinham, porque obviamente não eram. Mas enfim, não querer me classificar como uma leitura de um gênero literário só. E eu comecei a procurar outros gêneros literários e outras coisas, e isso foi muito, muito legal pra mim.
No caso, ainda tá sendo uma experiência, né? Porque eu comecei isso esse ano e a gente tá em junho. No junho não, a gente tá em maio. Falta uma semana pra acabar maio. É que na minha cabeça eu já tô em junho por causa da Bienal. Então eu já tô em junho lá na Bienal. Esse desafio, né? Eu fiz no meu book journal, separei alguns nichos, tipo, de gênero, só que eu sei que tem livros que eu não sei se encaixam, então virou um pouco bagunçado, mas a intenção no momento é o que importa. Então eu peguei vários livros, vários gêneros para poder encaixar nesses diferentes, vários livros para poder encaixar nesses gêneros diferentes. A coisa que eu quis fazer é ler mais autores, não só autores nacionais e não só autores nacionais de São Paulo, mas ler mais autores do mundo. Porque assim, quando eu fui fazer ano passado limpar a minha estante, eu ia mudar a minha estante organizada por cor. E ano passado eu pensei, ficou por cor, né? Porque não deu certo a minha experiência, mas eu queria dividir por países, continentes e tal. Só que eu percebi que eu consumia, meus livros são muito dos Estados Unidos ou muito da Inglaterra. Tipo, tem muito livro da Inglaterra e eu fiquei, tipo, bem chateada com esses livros de colonizadores. E percebi que eu queria ler mais pessoas da América Latina. Eu tive a sensação muito quando eu li Violeta da Isabel Allende. E quando eu li o livro dela, eu percebi, né, algumas críticas que ela fez por ser uma mulher. Acredita, ela é chilena, mas ela nasceu no Peru, a história dela é meio complicada, e Violeta também nem tem tanta certeza de ser do Chile. Muitas críticas que ela fala, que ela põe na história, né, pela visão da Violeta, quando ela tá falando da ditadura. E a ditadura foi uma coisa que marcou muitos países, não só da América Latina, só que eu sou da América Latina. A ditadura, ano passado, foi uma pauta muito grande no mundo, principalmente por conta do filme Ainda Estou Aqui, voltou a se falar. Esse ano saiu um novo filme que é do Agente Secreto do Wagner Moura, falando da ditadura. Tem pontos onde vão ser só dos latinos, sabe? E eu queria me identificar mais com isso, então eu também propus um desafio de ler mais livros, mais autores da América Latina, ler mais autores também de outras partes do mundo, né? Que eu tô fazendo esses três, no caso, desafios, ler mais livros do Brasil, fora, não só no contexto São Paulo, Rio e Minas, ou até Espírito Santo, mas ler mais livros dos estados brasileiros, ler mais livros dos países da América Latina e ler mais livros dos países do mundo. Então, eu quero conhecer mais autores. Eu quero ler aqueles autores onde as pessoas falam, tipo, que antes eu fugia, tipo assim, por exemplo, James Baldwin, se eu não falei errado. Ele é um autor que teve muitos livros publicados anos, né, tipo, anos atrás, enfim. E muita gente fala dele até hoje em dia. Então, tipo, eu quero conhecer outros estilos de autores, outros estilos de escritas. E, enfim, então, eu propus desafios, propus essa parte minha para poder ler mais coisas e conhecer mais autores. E aí agora, tipo, eu tenho vontade de ler várias coisas ao mesmo tempo. E eu tenho que me dar uma pausa, porque eu fico, tipo, calma, minha filha, respira. E também eu sinto que por fazer letras, né? Eu estou fazendo faculdade de letras, inglês, português, mas no bacharel, não licenciatura, mais voltada para a parte de tradução. E na faculdade de letras a gente vai aprender vários autores. Esse ano eu tô no segundo semestre, né? Só que eu comecei em agosto, então eu tô no segundo, mas eu tô com o pessoal do terceiro semestre, no aula dos terceiro semestre, mas eu sou do segundo semestre, né? Então, nesse terceiro semestre, foi um dos primeiros que teve sobre literatura, que foi literatura portuguesa, voltada para poesia, né? Escolas literárias. E a professora falou de alguns autores portugueses, que eu achei muito interessante. E eu sei que na faculdade já teve outras matérias onde falou de outros autores diferentes para a gente dar uma olhada para ler. Então, isso foi muito legal também para poder ler mais sobre outros autores, sobre outros estilos de escrita. E eu tenho gostado muito da minha faculdade por me proporcionar isso. Esse ano eu comecei a ler livros um pouco fora da minha zona de conforto, livros que eu classifiquei como livros que me dão medo, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito sensível e eu me impacto muito fácil. Por exemplo, The Last of Us. Eu assisti a primeira temporada e todo domingo eu tinha crise de ansiedade, não conseguia dormir de domingo pra segunda, porque eu tinha medo de cair no apocalipse zumbi, eu tinha medo de ver as coisas que aconteciam com a Ellie, aquele episódio lá onde tem a questão da carne humana, que é na primeira temporada. Nossa, me deu um pânico. Eu não dormi de domingo pra segunda. Então, a segunda temporada eu não assisti. E o meu namorado foi me contando tudo que tá acontecendo, porque eu falei, eu não tenho cabeça pra assistir essas coisas, gente. Eu tô numa paz agora no interior, meu ser, eu não vou assistir isso agora, não. Inclusive, eu sou a mesma coisa. Então, às vezes, muitas vezes na minha vida, eu tive que pausar um filme, pausar uma série, fechar o livro e falar: é a situação, né? Essa vivência não é minha, tá? Isso é um livro, isso é ficcional. Eu sou a Letícia, né? Porque eu realmente me engoli aquele livro, vivi aquela história. Então, eu tinha medo desses livros que eu classifiquei como livros que me dão medo, eu tinha medo das sensações, das emoções que eu fosse sentir. E quando a gente lê uma história, vê um filme, taranana,
o nosso cérebro não sabe classificar aquilo como não sendo meio que nosso, né? As emoções que a gente sente são reais. Então a gente sofre de verdade por um sofrimento que não ocorreu com a gente, né? Mas a gente sofre. O livro Tudo que eu sei sobre o amor da Dolly Parkinson. Dolly Anderson, Dolly Parkinson, da Dolly Anderson. É um livro que eu tinha muito medo de ler, porque eu tinha medo das reflexões que eu fosse trazer pra mim, que fosse mudar a minha vida, nananã. E apesar de me ter causado muitas reflexões e até algum certo de ansiedade, eu terminei o livro com uma paz. Porque eu resolvi as questões que eu tinha, vamos dizer assim, que me davam ansiedade, e lendo o livro eu consegui refletir sobre isso com a experiência da Dolly, porque a Dolly, o livro é um livro de memórias, e era um livro que eu classificava como livros que me dão medo, e foi uma leitura assim que me proporcionou muita coisa. Então eu comecei a ler mais esses livros, livros que vão ser histórias um pouco mais difíceis de engolir, mais difíceis de ler, mas que eu quero passar por isso. Esse foi um exemplo, mas também tem Primeiro Tive que Morrer, que me trouxe muitas reflexões e até essa certa ansiedade, medo de ler, mas no final me trouxe uma certa paz por ter lido e me refletido com aquela história, visto e querendo ler mais livros onde eu sei que vão trazer alguns sentimentos talvez não tão confortáveis, porque a leitura sempre serviu para mim como uma forma de escapismo da realidade. Eu lia para esquecer da existência do mundo e por isso que as fórmulas também funcionam. Às vezes você não quer saber sobre os problemas que são parecidos com o seu. Você quer saber sobre uma pessoa que vive num mundo de guerra, onde ela tem orelhas e asas, e enfim, entendeu? Isso é bom, isso é gostoso. Eu também, tipo, para não enlouquecer, eu preciso pegar livros que têm essa temática, uns romances ou umas fantasias, enfim, e mesclar com os livros que eu tenho lido hoje em dia, que eu tenho me identificado mais, que são mais difíceis às vezes de engolir. E é assim tenho vivido meus dias com leitura. Tenho gostado bastante dessa experiência que eu tenho feito, tenho gostado bastante dos livros que eu tenho lido. Eu tenho gostado disso, acho que isso tem me proporcionado bastante coisa, tanto como leitora, como escritora, e como pessoa também, né? Porque a gente vai mudando. Enfim, né, eu falei bastante das minhas leituras, das coisas que eu mudei, das minhas reflexões. Não sei se vocês vão se identificar com isso, mas eu acho que eu queria tirar isso da minha cabeça e pôr em forma de vídeo. E eu sinto que isso tem me feito bem, assim. Eu tenho gostado das leituras, eu tenho gostado das coisas que eu tenho criado a partir delas, do ponto de vista um pouco que tem mudado meu conforme eu vou lendo e vendo outras vivências, outras coisas. Eu acho isso muito legal. A maioria dos livros que eu leio ainda são livros de ficção. O único livro de não ficção que eu li esse ano foi da Dolly Anderson, que é livro de memórias dela, mas a maioria continua sendo de ficção. Até quero ler alguns livros de não ficção, mas eu gosto do que a ficção proporciona pra mim, eu vou continuar lendo. Só tentando encaixar e mesclar mais os gêneros pra não ficar nas mesmices que eu não tava mais gostando. Também eu acho que um ponto que tem me ajudado nisso é consumir pessoas diferentes, o conteúdo de pessoas diferentes, porque antes eu consumia muitas pessoas que falavam de romance e de romantasia nos livros, e hoje em dia eu tô consumindo mais pessoas que falam de outros gêneros, de outros autores e de outras coisas. E isso tem me feito muito bem também para poder pegar mais recomendações e dicas. Hein? Mas eu acho que é isso. Eu acho que se você tá passando por essas mudanças, tá sentindo que o que você tá lendo não tá mais conversando com você, você precisa mudar, experimenta ler livros diferentes, experimenta ler autores diferentes, experimenta consumir conteúdos de que não eram os mesmos de antes, então conteúdos diferentes da literatura, enfim, acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Falei um monte de coisa, só porque no próximo vídeo, não próximo, porque eu ainda não sei exatamente quando eu vou organizar minha estante, para poder organizar a estante e todo mundo já saber mais ou menos o que eu falei dessa mudança no gosto literário, porque eu sinto, eu vou doar muitos livros. Muitos livros que antes eu tinha esse apego de querer fazer uma grande biblioteca. E hoje em dia eu não vejo mais isso, eu quero ter livros, a minha decoração é livros espalhados assim pelo meu quarto. E quando eu sair da casa dos meus pais, eu quero trazer isso também para mim de ter a decoração em vários cômodos de livros, porque eu gosto de livros, eu gosto de ler, e isso faz parte da minha personalidade. Eu quero ter livros lidos, eu quero ter livros que eu gosto hoje em dia, e saber que alguns livros eu não vou ler de novo, eu não quero na minha estante, e assim por diante. Eu vou doar bastante quando sair esse livro da arrumação da estante, vai ser bem interessante. Eu tô até com um pouco de medo de filmar ele, que vai sair bastante. Obrigada por assistir até aqui. Eu tenho gostado muito de gravar vídeos pro YouTube. E eu acho que muitos meus vídeos vão ficar nessa. Quando eu for falar, simplesmente vai ficar assim. Eu gostei muito de ficar sentada aqui na cadeira e a luz da janela, eu gosto bastante dela. Eu acho que nenhuma luz artificial consegue fazer tão bem como essa luz da janela. Se vocês estão passando por esses momentos de mudança na literatura, ou não até, comentem, falem da sua experiência, falem dos tipos de leituras que vocês gostam, curtam o vídeo, compartilhem com aquele amigo que você sabe que está passando por essa experiência de mudança de literatura. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já me segue.
já se inscreve aqui no canal. E para mais atualizações, próximos vídeos eu planejo falar sobre como eu fiz o meu livro físico da Questão do Luar, que é, né, que tá ali no canto, que eu ainda não peguei um livro, não peguei um vídeo e mostrei ele assim, então eu quero fazer só falando sobre ele. E eu vou falar também sobre a Bienal, vou falar bastante coisas e também no meu Instagram eu tenho postado muito sobre o meu livro e sobre a Bienal. Então, se vocês estão curiosos por essas coisas, me sigam no Instagram, que também é o Lele Books 1, que eu vou estar postando tudo por lá. E no TikTok vai ser os mesmos conteúdos também. Então é isso. Muito obrigada. Beijinhos.